Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui para compartilhar mais um fundamento da palavra de Deus com você, amém? Com o intuito de que você entenda os princípios espirituais, aquilo que vai fazer com que você realmente viva a vontade do Senhor na tua vida, amém? Que você realmente venha desfrutar, porque você só pode desfrutar daquilo que você conhece, amém? Quando a gente não conhece, não tem como a gente dizer, ai que gostoso, né? É igual alguém segurar uma maçã na mão, segurar uma mão, né? Segurar um pedaço de uma melancia e falar para você, olha que gostoso isso, olha como é bom. Mas você fala assim, você não pode falar que é bom se você não experimentou. Então você só pode falar que é bom quando você experimenta. Amém? Então eu estou aqui para te ajudar a realmente fazer entender os princípios e os fundamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor para você. Amém? E vamos comigo aqui agora meditar na palavra de Deus que está aqui em Romanos, no capítulo 8 mesmo. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Aleluia! Vamos ler o 26, o 27 e o 28. Amém? Só para a gente poder se localizar legal aqui. Amém? Aleluia! Um beijo no coração, do teu coração e da tua família, em nome de Jesus, que a gente possa aí realmente caminhar junto, podemos aí entender a palavra de Deus de uma forma poderosa que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aleluia! 26 diz assim: sabemos também que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Aleluia! Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma palavra, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos render a Ti toda a honra e toda a glória. Queremos declarar o quanto nós amamos ao Senhor. Paizinho querido, faça a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? E graças a Deus. Amém? Aleluia! Vamos então meditar na palavra. Nós vemos aqui um texto. O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? E quando ele chega na igreja, né, dos cristãos de Roma ali, ele começa então a orientar a igreja sobre algumas coisas. Por quê? Porque a igreja estava precisando entender sobre a pessoa do Espírito Santo. E ali então, ele começa então a ensinar a igreja, fundamentar a igreja, preparar a igreja para que eles pudessem então viver e passar por aqueles momentos de sofrimento, de aflição, porque afinal de contas havia muita perseguição naquela época, né? Hoje a gente pode dizer que hoje nós vivemos aqui num país onde a democracia, a expressão, né, a liberdade de expressão é muito grande no Brasil. Mas na época de Jesus havia uma grande perseguição.
E hoje nós temos aí a liberdade de transmitir um culto, de trazer uma palavra online, não é verdade? De abrir uma... Hoje, é lógico que hoje temos as restrições, temos alguns cuidados aí em questão, né, em relação à direção do governo e tal. Tem dias que não dá para fazer culto, abrir a igreja, mas isso que nós estamos vivendo hoje não é nada referente àquilo que o apóstolo Paulo vivia na época de Jesus, na época dos apóstolos, dos discípulos. Então não é nada comparado. Amém? E aqui então o apóstolo Paulo começa a falar sobre a intercessão do Espírito Santo, que uma das funções do Espírito Santo sobre as nossas vidas é interceder. E ele começa a revelar os atributos do Espírito Santo, que é a intercessão. E ele diz que o Espírito de Deus, ele nos assiste na nossa fraqueza. Ou seja, quando eu estou passando por momentos de fraqueza espiritual, o Espírito Santo ele está nos olhando, ele está ali observando as nossas vidas. Amém? E nós precisamos entender que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Se você sente sozinho, é porque a tua alma quer que você acredite que você está sozinho, mas você não está sozinho. Por isso, não se esconda. Por isso, se você está ligado a alguma igreja, se você tem um pastor na sua igreja, procure o seu pastor, procure a direção, procure a liderança, procure um aconselhamento. Não se sinta só, porque você não está só. Procure a liderança da sua igreja. Procure o líder do louvor, o líder da intercessão, o líder do diaconato. Procure, porque não é só estar ali para cantar, não é só estar ali para servir a igreja. Não, nós temos que realmente, sabe, fazer aquilo que Jesus fala, chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. Nós precisamos praticar essa palavra. Amém? Por quê? Porque é um fundamento. É um fundamento estabelecido por Cristo. E nós precisamos praticar. Né? E nesses momentos de sofrimento, de perseguições, de dias de dificuldade, nós precisamos entender que a gente não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Se você está se sentindo sozinho, é porque você está permitindo que esse sentimento venha tomar conta de você. Mas você não precisa. Você tem que dizer não para esse sentimento e começar a entender que Deus, Ele enviou o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para te consolar, para te ajudar, para te fortalecer nesses dias de sofrimento. Amém? E o apóstolo Paulo, então, ele começa a falar sobre os atributos do Espírito Santo, e ele fala que ele nos assiste na fraqueza e que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, ou seja, com gemidos inexprimíveis. É interessante essa questão, querido, que não basta somente eu saber que o Espírito Santo intercede por mim na minha fraqueza. Não basta eu saber que o Espírito Santo está me vendo no momento que eu estou na fraqueza. Eu preciso me posicionar. Eu preciso orar como deve ser orado. E qual é a oração que o Senhor realmente tem nos ensinado? O Senhor tem nos ensinado que quando eu começo a orar ao Senhor, a primeira coisa que eu preciso fazer é a minha oração de gratidão. Eu preciso fazer uma oração de gratidão. Pai, eu agradeço por mais um dia, pelo alimento, pelo dia que o Senhor está preparando, pela roupa que eu tenho, pela minha família, pela minha casa. Eu te agradeço, ou seja, comece a sua oração com gratidão. Tem gente que já acorda murmurando, já acorda reclamando da vida. Não, porque está difícil, porque não sei o quê. Eu falei assim, querido, isso sempre vai existir, né? Sempre vai existir, sempre vai chegar o dia que você vai ser mandado embora e você vai ter que procurar outro emprego. Faz parte da nossa vida. Faz parte você sair de um lugar, entrar em outro lugar, profissionalmente dizendo, faz parte da nossa vida. Nós precisamos entender que a aflição, ela sempre estará presente
nas nossas vidas. Agora, a questão é, como que eu vou passar por essa aflição? Eu vou passar permanecendo em Deus, entendendo que eu preciso aprender a orar como convém, ou seja, em vez de eu chegar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não aguento mais, porque não sei o que, é como se você estivesse isentando, como se você não precisasse fazer mais nada diante de Deus. Essa é uma mentira que Satanás está colocando no coração de muitas pessoas. Ou seja, Satanás quer que você entenda que você não precisa orar, que você não precisa jejuar, que você não precisa se consagrar, que você não precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança, que você não precisa buscar uma direção do seu pastor, da sua pastora, do seu bispo, da sua bispa, do seu apóstolo. Você não precisa. É a mentira que Satanás está implantando no coração de muita gente. Só que isso não faz parte do fundamento de Cristo. Não faz parte. Aí Paulo, ele chega na igreja de Roma aqui, ele começa a explicar então, fala assim, olha, nós orar como convém, não basta a gente saber que o Espírito Santo nos assiste na fraqueza. Esse assistir na fraqueza, ele está vendo que você está fraco, está vendo da tua luta, mas ele não está só olhando, não está assistindo no sentido, vou ficar de braços cruzados e seja que Deus quiser. Não, isso é uma atitude humana, é uma atitude que o ser humano faz. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Não, o Espírito Santo ele assiste, ele enxerga você, mas ele já começa a interceder por você, no sentido de que ele clama por Deus pela tua vida. Ele fala, Pai, dá força para esse cidadão aqui, dá força para essa pessoa, dá força para essa mulher, para esse homem, para este jovem, para essa criança, dá força, fortalece, capacita. Por quê? Porque nós precisamos se posicionar e orar como convém. Não basta você saber que alguém ora por você, você tem que começar a orar, você tem que começar a interceder, você tem que se posicionar. Nós precisamos estar alinhado à palavra profética. Não adianta eu receber uma palavra, né? Chega o apóstolo, o bispo, o pastor, né? Chega um homem de Deus e ora por você e fala assim, Deus manda falar isso para você e tal, e você fala, uau, glória a Deus, aleluia, mas você vira as costas, não pratica a palavra, não anda na palavra, não pratica princípio, não está nem aí, não pratica a justiça, sabe? Você leva a vida irresponsavelmente e quer que aquela palavra que foi liberada aconteça. Infelizmente ela não vai acontecer. Por quê? Porque Deus é santo. E a sua palavra é santa. Ela só vai acontecer quando nós nos posicionarmos da maneira correta, através de princípios espirituais, através de fundamentos espirituais, é que vai ser liberado aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E aí o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre isso. E ele fala, olha, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele intercede por você diante de Deus mesmo, é com muita força. Isso é real, querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Você só não morreu de Covid ainda. Você só não morreu desta enfermidade ainda. Você só não desfaleceu por causa dessa enfermidade aí, porque o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis no dia da tua fraqueza. É por isso que você não morreu ainda. É por isso que você não desistiu totalmente ainda. Você está entendendo? É por causa disso, querido. Porque senão, você já tinha perdido tudo. E se você está aí, tem a sua casa, a sua família, levanta a mão para o céu e agradeça. Comece a orar como convém. Comece agradecendo a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu esqueci de falar para você. Né? O que é uma oração? Primeiro, oração é falar com Deus. Então, o que você faz? Você faz uma oração de gratidão. Você fala, Senhor, obrigado por isso, por isso, por isso. Reconheça, sabe, principalmente o quê? Os livramentos que você não enxerga, que Deus está fazendo na sua vida. Livramento. Às vezes o seu carro não pega de manhã, aí você fala, esse carro não sei o quê,
né? Às vezes o pneu da sua bicicleta fura e você perde horário e não sei o que. Você fala, porque eu vou perder a cesta básica do mês por causa disso, né? Você está preocupado com uma cesta básica e Deus está te guardando a sua vida. Você poderia ter morrido. Você está entendendo? O mais importante é você estar inserido no propósito de Deus. O mais importante é você se mover de acordo com o céu. Isso é mais importante. E o Senhor, Ele quer ministrar no nosso coração, no nosso espírito, verdades que vão causar em nós proteção. Deus está pronto a te proteger, desde que você esteja pronto a fazer aquilo que deve ser feito. Então você começa agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, 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 obrigado. Depois peça perdão. Senhor, eu sou falho, eu sou um cara ruim, eu sou uma mulher ruim mesmo, né? Eu penso mal das pessoas, eu falo mal das pessoas. Peça perdão a Deus. Depois que você pedir perdão a Deus, você fala assim, Senhor, me perdoa. E Ele vai te perdoar. Aí sabe o que você faz? Depois que você agradou ao Senhor, você agradeceu ao Senhor, pediu perdão, você fala, Senhor, agora eu quero apresentar diante do Senhor aquilo que eu estou passando. Então você apresenta diante de Deus aquilo que você está passando, suas dificuldades, as suas lutas, sabe? Apresenta diante de Deus. Só que não para por aí. Depois que você apresentou suas petições ao Senhor, sabe o que você faz? Vai adorar. Coloca um louvor lá e adora. Senhor, eu quero que o Senhor me toque. Fala comigo. Eu já falei, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Porque a Bíblia diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Então, agradeceu, se arrependeu, apresentou as suas petições diante do Senhor. Então agora vai adorar. Porque o Senhor vai falar contigo. Ele vai te fortalecer. Você vai sair dali renovado, restaurado, para viver um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Esse é um atributo do Espírito Santo maravilhoso. Ele nos renova, Ele toca na nossa vida. Amém? Aleluia! E ele fala assim no versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, Ele conhece você. O salmista diz, né? Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar. Tem outro salmo que diz, né, que o Senhor esquadrinha o nosso pensamento. Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele sonda o nosso coração. E Ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele conhece a gente de dentro para fora. A gente mal se conhece, mas o Espírito Santo, Ele te conhece de dentro para fora. Amém? Então, que você possa entender isso, querido, que nós precisamos desenvolver relacionamento com o Espírito Santo para que Ele possa revelar para nós a vontade dEle. A vontade dEle. Por quê? Porque se eu não entender isso, eu vou achar que toda aflição, toda dificuldade, todo levante contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, eu vou achar que Deus, Ele quer me matar, que Deus, sabe, aquela impressão que você tem que parece que o inferno só vê você, parece que só você tem luta, parece que você olha para um lado, todo mundo está sorrindo, está adorando, e você só está ali, meu Deus, e aí, irmão, como é que tá? Eu estou na prova, irmão, tá difícil, ajuda eu aqui. Você esquece que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, daquele que os teme e os livra. Ou seja, se você não entender quem você é, se você procurar praticar quem você é, você vai se achar o esquecido da terra. Você vai achar como Elias, que você é o único que sobrou, você é o único, sabe, você é o único bolacha do pacote. Não, querido, não. Se posicione da forma correta. Ande da forma correta. Nós precisamos entender, no versículo 28 ele diz, sabe o que? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que você tem que ter intimidade com o Espírito Santo? Para você entender que
tudo aquilo que acontece na sua vida de ruim vai cooperar para o seu bem. Vai te levar para ter intimidade com o Pai. Vai te levar para você entrar num novo nível em Deus. Deus tem níveis espirituais e Ele te espera através de atitudes espirituais para você invadir estes lugares e você desfrutar de um revestimento espiritual de autoridade para que você possa viver um novo tempo na sua vida. Sabe? Tem muita gente que está acostumado a tomar o leitinho a vida toda, está dentro da igreja há 30 anos e está tomando leitinho. Eu quero te falar, tem que crescer, querido. Qual foi o bebê? Qual foi a mãe que teve um bebê? Esse bebê ele não cresce, ele casa e continua tomando leitinho da mamãe ainda. Não, nós temos que crescer, gente. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, gente, nós temos que entender. Nós precisamos conhecer a Deus a ponto de nós sabermos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Nós temos que parar de achar que a missão de Deus na nossa vida é roubar, matar e destruir. Não. A missão de Deus é de nos salvar. A missão de Satanás, de João 10:10, é essa mesmo. É de roubar, matar e destruir. A missão do diabo. Mas a missão de Deus não. A missão de Deus e de Jesus é para nos dar vida e vida em abundância. Mas para isso você tem que conhecer o coração de Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Como que eu vou ter o Espírito Santo? Se arrependendo, andando nos passos de Jesus, nos fundamentos apostólicos, nos princípios espirituais. Quando eu falo fundamento e princípio, é inegociável. Você não pode negociar aquilo que Deus estabeleceu. Se você negar fundamento e princípio, você está negando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então nós precisamos aprender como se comportar em tempos de aflição. Esse está sendo um tempo onde é o maior treinamento que existe na face da terra, é a quarentena. A quarentena está sendo um treinamento para o cristão, para o mundo, aprender a se ajustar, aprender a passar por esses dias em Deus. Você percebe que todos os setores do mundo estão lembrando de Deus agora, porque as coisas estão estreitando. Enquanto muita gente está aí buscando vacina, enquanto muita gente espera uma vacina para cura, Deus está olhando para a terra esperando o arrependimento daqueles que se dizem filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama ao Senhor? Então relaxa, querido. Com todo respeito, deixa eu falar uma coisa para você. Com todo respeito. No meio dessa guerra toda, sabe o que você faz? Vai dormir. Porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Em vez de ficar pensando bobagem, em vez de ficar falando bobagem, vai dormir. Coloca diante de Deus e descansa. Porque se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Querido, se Deus não te salvar desse coronavírus, não é a vacina que vai te salvar. Não. Já está praticamente comprovado. Então, nós temos que entender que é só o Senhor para guardar o nosso país. Só o Senhor para guardar a tua casa e a tua família. Mas só haverá proteção enquanto você andar na palavra de Deus. Ande no fundamento, ande no princípio, e você vai viver a bênção do Senhor que enriquece
e não acrescentadores, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua aqui no versículo dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, lá em Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Deus te chamou com o propósito de ser salvo e ajudar a salvar a outras pessoas. O propósito de Deus é salvar a tua vida e através da tua vida que haja mais salvação através do teu fruto digno de arrependimento. Ou seja, se Deus te salvar, significa que você já não é mais o que você era. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem diante do Senhor. E você já não anda mais segundo o conselho dos ímpios, mas você anda agora segundo o conselho do Espírito e da palavra de Deus. Amém? Então, existe um propósito. Existe um propósito. Você precisa entender que o fato de você entender que tudo coopera para o seu bem, você precisa entender que nós precisamos, querido. Se tudo vai cooperar para o meu bem, é porque tem um propósito nisso. Deus é um Deus que não se move por necessidade. Deus é um Deus que se move pelo propósito. A igreja nunca se moveu por necessidade. Jesus nunca se moveu por necessidade, ele se moveu por propósito. Por mais que as pessoas tentem provar tantas coisas, Deus nunca se move pela necessidade. Ele sempre vai se mover pelo propósito. E o propósito maior de Deus é de salvar a tua casa e a tua família. O propósito de Deus é que você possa chegar a falar como aquele carcereiro, quando ele olha para Paulo e ele vê aquelas cadeias, onde Paulo estava preso ali, e de repente veio um terremoto e abriu aquele lugar, e aquele carcereiro falou assim: nossa, agora eu vou morrer, o que eu faço? Aí ele ia tirar sua vida, e Paulo falou: não tira sua vida não, estamos aqui, ninguém foi embora, está todo mundo aqui. Aquele homem então, ele caiu em prantos no chão, e ele falou: ai de mim, o que eu vou fazer agora? Ele olha para Paulo e fala: Paulo, o que eu faço para me servir esse Deus que vocês servem? Isso que eu acabei de ver, isso que eu acabei de sentir, vai além do que aquilo que eu me formei como soldado. Vai além da minha formação, Paulo, me ajuda. E ali ele começa a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele viu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entende que tudo coopera, a luta que vem para você acaba salvando até quem está do teu lado. Foi o que aconteceu com Paulo, As cadeias se quebraram, houve um terremoto, e aquilo que aparentemente poderia se tornar morte, se tornou vida. Aquele carcereiro então, ele e a sua casa começaram a servir ao Senhor. Olha que lindo, querido. Entenda o propósito de Deus. Entenda o propósito. E viva. Passa essa quarentena de cabeça erguida. Mas não no orgulho, mas na humildade de que a cada dia, eu e você, precisamos aprender mais de Jesus. Não existe ninguém que sabe mais do que Jesus. Jesus é o nosso Pai, é o nosso mestre, Como diz o nosso irmão Lázaro, É o meu mestre. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. Aleluia, ele é o teu mestre. Ele é o teu bom pastor. Ele é o teu Senhor, teu Salvador. Ele é o teu Pai, o Pai da eternidade. Amém? Fique com essa palavra. Lembre-se,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam